Olá, pessoal! A gente começa o primeiro bloco do Encontro Saudável com um assunto que para a grande maioria pode parecer desconhecido, mas eu já adianto, é de extrema importância e eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a cada informação que será repassada neste bloco aqui no Encontro Saudável. Nós vamos falar sobre uma técnica baseada na nova medicina germânica, que é alemã, embasada também na embriologia, na filogênese, ontogênese e na etologia animal. O termo reprogramação biológica foi criado pela fisioterapeuta Sara Valente, que é esposa do nosso convidado Maurício Valente, um dos pioneiros da microfisioterapia e da leitura biológica no Brasil. E é com ele que eu converso aqui no Encontro Saudável. É um profissional que já é referência nacional e que atua nessa área há mais de uma década. Maurício Valente, bom ter você conosco novamente, obrigado, tudo bem? Obrigado, Soraya, obrigado pelo convite. Eu que estou feliz de estar aqui. Que bom, que joia. Eu não sei se eu falei tudo corretamente ou se faltou alguma informação, porque é tudo muito novo, pelo menos para nós leigos, né? Vocês já estão, ao longo dessa caminhada, estudando, ministrando cursos, estudando com muito afinco sobre reprogramação biológica. E eu queria te perguntar se é correto a gente afirmar que a reprogramação biológica é uma técnica que se baseia na relação entre os conflitos emocionais, né, inscritos durante a vida, e as doenças orgânicas por eles gerados. É isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente como que é. Isso mesmo, Soraya, você está correta. A reprogramação foi criada em 2008, né? Eu tinha um grande amigo e um ex-sócio, começamos juntos esse projeto, minha esposa deu o nome. Mais para frente nós seguimos caminhos diferentes, né? E eu fiquei à frente da reprogramação. O intuito da reprogramação, ela se baseia na medicina germânica, como você citou, e na biologia familiar. O que é isso? São as influências que o nosso sistema familiar e o nosso micro e macroambiente influenciam em nós. Certo. E isso realmente influencia de uma forma muito direta. Significa dizer que, durante o nosso estágio evolutivo, todas as memórias, cada órgão ficou relacionado com uma memória emocional. Certo. Isso a gente chama de memória evolutiva subjetiva arcaica. Ou seja, se você passa por um sentimento na sua vida, sempre de ordem inesperada, o grande segredo desses estresses é aqueles que nos pegam de surpresa, que nos surpreende, é inesperado e dramático. O tipo de emoção que você recebeu cai sobre um órgão específico. E quase sempre isso às vezes é ignorado quando se olha para a saúde de uma pessoa, né, numa totalidade. Isso é ignorado, isso faz toda a diferença. Tanto a emoção que ele viveu, quanto as influências do sistema familiar que ele recebe, né, que nós chamamos de epigenética, que é um estudo, dizem os novos biólogos, né, a epigenética seria as mudanças que não são estruturais do DNA, são só químicas, que eu herdo dos meus descendentes e capto do ambiente, e aquilo faz com que a minha vida possa mudar totalmente, eu enfrento problemas que muitas vezes eu não compreendo. Nossa, é extremamente interessante, assim, quando a gente começa a ouvir, você quer saber mais e mais, é muita informação. É muito. Então a gente vai absorvendo aos poucos, porque é Maurício se dedica a isso há muito tempo, né, Maurício? Para você é extremamente fácil falar sobre isso, né? Exato. E atua e trabalha diretamente com isso. Mas por que o nome reprogramação biológica? Exatamente. Por quê? Porque nós trabalhamos com a ampliação da consciência. Hoje, todos os estudos modernos nessa área falam que a cura só vem com ampliação da consciência. Nós vivemos muito no piloto automático. A nossa vida é no piloto automático. Certo. Nós não prestamos mais atenção no gosto do alimento. Nós saímos de manhã, nós não sentimos o vento no rosto, os sons. A gente só vive no automático. E com as supostas doenças não é diferente, né? Você tem um processo, mas você não está na consciência daquilo. De por que você tem aquilo, por que você desenvolveu um câncer de intestino, por que você está com uma gastrite, uma cistite. A gente apenas sofre, se envolve naquilo, normalmente vai para ações, algumas vezes necessárias, outras não, medicamentosas, ações invasivas, agressivas, porque eu não tenho consciência do meu corpo, né? Eu costumo falar que a gente é analfabeto do corpo. A gente não foi educado para entender o corpo humano em sua plenitude. Pouco, em absoluto, né? Nada. Né? E isso faz toda a diferença quando eu, tecnicamente, adoeço. Porque aí eu desespero. Eu acho que aquilo vem para me matar, eu acho que aquilo vem para me fazer mal. Quando o processo não é esse, né? Então, a gente tenta despertar a consciência, o autoconhecimento,
E através desse autoconhecimento, então, a consciência se eleva e com consciência, Soraya, aí nós somos outras pessoas completamente diferentes. O difícil é a gente chegar nessa propriedade do neocórtex cerebral, que é a parte mais moderna, que é a ampliação da consciência. Nós vivemos muito no cérebro chamado reptiliano, que é o cérebro só reativo. Piloto automático, reação. Sentimento, piloto automático, reação. E a gente não sai para a área mais nobre do córtex, que é a capa do cérebro, vamos falar assim. A gente não parte para essa área que é o transcendental, né? Que faz a gente entender as coisas, evoluir, poder tomar escolhas. E como é realizada a sessão, Maurício? Eu queria que você explicasse o seguinte, muita gente que deve estar ouvindo, deve estar fazendo a mesma pergunta. Isso vale para qualquer tipo de problema orgânico, de doença orgânica, qualquer situação, vale a pena e é difícil para a pessoa, a primeira vez, esse primeiro contato com você, com o profissional, enfim, que trabalha com reprogramação biológica. Fala um pouquinho para a gente entender melhor. A sessão funciona assim, né? Eu dedico um tempo de até 2 horas para o cliente, né? Para o paciente, é bastante tempo. Escuto muito ele, as queixas dele. Variam desde queixas físicas, às vezes ele chega realmente com um tumor, com uma cistite, com uma gastrite, com uma enxaqueca. Uma dor crônica. Uma dor crônica. Às vezes é uma questão muito engraçada. Ele chega assim, a menina senta e fala, doutor, eu não dou certo com homem. É mesmo. Eu não acerto a minha vida com um relacionamento amoroso. A reprogramação também atua nessa área. Olha que interessante. E a primeira sessão, a reação dos pacientes é muito reveladora, porque a gente traz a consciência para eles. Então aquilo que não fazia sentido, passa a fazer sentido na sessão. Evidentemente que ele vai ter que ter ações, né? Muitas vezes o paciente, para conseguir a manobra completa de, vamos falar, de cura, eu não gosto muito dessa palavra, mas de cura, ele vai ter que depender dele, de algumas ações. Mas quando ele toma a consciência, é um negócio fascinante. Normalmente vem uma emoção muito forte, muitos choram, a grande maioria chora, a hora que percebe por que a vida está com aquilo, aquele sintoma, ou a vida não vai para frente nesse ponto. É uma sessão muito interessante para o paciente, a primeira, porque é tudo muito novo. Ele nunca tinha pensado dessa forma que a gente conduz ele a pensar na consulta, né? E mesmo que haja essa voluntariedade de ir até o profissional, né? Há casos de resistência, isso atrapalha durante a sessão? Eu fico te perguntando isso, porque eu, por exemplo, estou me perfilando aqui, né? Exato. Normalmente a gente gosta de experimentos científicos, mais ou menos ver para crer, você quer testar até onde vai, e normalmente a gente vai com uma certa resistência, né? Perfeito. Esse é o método no qual nos métodos, né, que se baseiam a reprogramação biológica, eles são científicos. Só que é uma ciência diferente, é evidência clínica, né? E o Brasil não dá muito valor para isso ainda, né? O Brasil que é número. Nos países como a Alemanha, exato, Alemanha, Austrália tem um banco de dados, inclusive com o nome do meu filho, Pedro, é só evidência clínica. Você trata um número absurdo de pacientes, colhe o resultado, faz a estatística, né? Chama prática de evidência clínica. O Brasil está começando, está melhorando, várias universidades já estão aceitando esse tipo de pesquisa. Então eu mostro sempre paciente que tem um fundamento, né? Mas com relação à resistência é engraçado, porque os que resistem são o que a esposa mandou. Entendeu? Olha só. É engraçado isso. Ele chega lá, a gente fala, né? Então, me dê o seu tema, né? O que ajuda o senhor precisa, o que eu posso contribuir, o que você espera dessa consulta? Ele falou, não sei, doutor, minha esposa que me mandou aqui. Eu não tenho dor nenhuma, não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Esse paciente, ele não foi por uma vontade, mesmo assim eu vou comendo pelas beiradas, vou trazendo, até que ele caia o sentido dele estar ali, Entendi. Né? Mas em alguns casos eu tenho que dispensar mesmo, porque ele não está ali pela vontade dele, né? É um terapeuta, né? Um completo ali, né? Com Exato. Um conhecimento muito amplo, muito maior, né? Para fazer essas abordagens. É curioso, né? Olha, gente, vocês têm que estudar muito sobre reprogramação biológica. Eu tenho ouvido coisas fantásticas sobre isso. E para quem deve estar se perguntando também, mas o que os médicos dizem sobre isso, Maurício? A gente tem ouvido relatos de médicos também, né, que têm gostado muito desse tipo essa nova técnica. Perfeito. Né? Eu tenho muitos amigos médicos aqui em Cascavel, que inclusive já tive o prazer e a honra de cuidar deles no meu consultório. É uma abordagem, a gente chama de abordagem terapêutica, que não vem para substituir nada. Nós aceitamos tudo, acreditamos em tudo e entendemos o valor de tudo. É uma coisa que agrega, né? Agrega uma informação a mais, né, onde não se está tendo uma saída, onde poderia acrescentar alguma coisa mais emocional para a pessoa entender o conflito. Então, eu vejo mais como uma parceria para tudo, eu não vejo como concorrência. Certo, por isso que, é até bom dizer isso, Soraya, obrigado por essa abertura, eu nunca tive um problema com ninguém. Eu estou aqui em Cascavel, já vai fazer 11 anos, só aqui atuando com isso, esse ano.
Então, eu nunca tive um problema com nenhum médico, sempre pelo respeito, pelo carinho que eu tenho deles, por eles, eles têm por mim, porque eu vejo como uma parceria mesmo. Isso é muito importante, né, Maurício? Muito importante. Isso é muito importante. Bom, falando agora sobre as sessões, quantas sessões são necessárias para que haja uma melhora ou uma solução para determinado problema ou situação? Bom, isso depende muito, varia muito, é meio padrão? Depende muito. Essa semana passada aconteceu um caso, por exemplo, há 3 meses atrás, eu tratei uma moça com uma enxaqueca muito forte, uma sessão só. Ela compreendeu o fato, nós fizemos toda a abordagem. A reprogramação também tem alguns toques, né, físicos, é possível. Eu não uso em todo paciente, mas tem alguns pacientes que eu também vou para a maca e toco eles em uns pontos na cabeça, muito interessantes. Isso é parecido com a microfisioterapia, né? Também não é. Apesar de ter toque físico e sutil, mas não é da micro, né? E essa moça, eu pedi para ela voltar depois de 3 meses. E ela voltou essa semana, agora, acho que foi segunda-feira, totalmente sem dor. Já estava curada da enxaqueca, já tinha acho que 10 ou 12 anos que ela sofria disso. Então, no caso dela, foi uma sessão, né? Tem pacientes que eu preciso ver 2 vezes, a gente faz... Mas normalmente é assim, Soraya. Quando você tem a compreensão, é um negócio... parece que eu não quero passar a impressão que a gente está falando de magia ou que é milagroso. Mas quando cai tua ficha... Eu sou do tempo do orelhão velho, certo? Você botava a ficha, ele não caía, você dava um tapa, né? Ele caía. Quando cai a ficha da pessoa, que ela entende o porquê aquilo se manifestou, o corpo tem um poder de cura, de autocura, que a própria acupuntura já dizia há milhares de anos. Nosso corpo pode se curar. Mas eu só posso me curar se eu entender o que está acontecendo. É igual um celular, né? Um celular queima. Mas eu ouço muito, assim, médicos referenciais que passam por aqui, com os quais nós convivemos, eles se preocupam muito com a medicina preventiva, que se encaixa nisso. Exatamente. Né? Foi o tempo que a medicina tinha que pensar em medicina curativa. Hoje eles estão muito focados nisso. Isso se enquadra perfeitamente no que você vem fazendo e no que você vem estudando, Maurício. Porque eu agradeço, porque a medicina preventiva, o que fazemos lá, é exatamente olhar, fazer o paciente entender o que está acontecendo. E a tomada de consciência, ela é preventiva. Quando você toma consciência e entende o teu corpo, é uma prevenção para os fatos que seguem, né? E todos esses ensinamentos eu apliquei na minha família, viu, Soraya? É mesmo? Eles foram todos cobaias ali. Todos meus filhos, meus 3 filhos. Cobaias felizes, né? Puxa, tão bom passar por isso. Eu brinco com os meus alunos, né, que eu dou curso, eu falo dos cobaias mesmo, né? E foi essa confiança de dar certo na minha família e nos meus pacientes que me faz continuar no caminho, né, nesse processo. Exatamente. Bem interessante. Quanto tempo faz que você atua nessa área? Eu falei mais de uma década, mas precisamente... Se eu contar desde a microfísio, né? A microfísio chegou no Brasil em 2003, chegou no Brasil, né? Eu fui da 2ª turma. Então, só da microfísio já fazem aí, vamos para 2006 que eu já atuo, 2007. A reprogramação biológica fundou-se em 2008. 2008 nós montamos esse meu ex-sócio, né? E a minha esposa, curiosamente, foi quem deu o nome. Participou. A Sara também tem a digital dela nesse processo todo, né? Muito querida. Quais são os profissionais que podem atuar nessa área, Maurício? Aí é interessante. Com essa técnica. Exato. A reprogramação biológica ela é aberta para toda a população, porque é um curso de um fabuloso autoconhecimento. Não é? Aí se a pessoa quiser ser terapeuta, aí então a gente entra num aprofundamento de métodos práticos, de ensinamento prático, e eu já tive, inclusive, advogados que se tornaram reprogramadores. Porque não é uma técnica invasiva, entende? Entendi, claro. Então a gente prepara durante 7 meses a pessoa, né, no curso presencial, para que ela possa dar conta do recado, mesmo quando ela troca de profissão, né, o advogado. Certo. Então não é uma técnica só para a área de saúde. Você ministra cursos também, e com qual frequência? Tem turmas durante o ano todo? Tem um tempo maior? Exige um tempo maior? Como que é? Sim, normalmente nós fazemos de 2 a 3 turmas por ano, né? Inclusive, coincidentemente, tem uma agora em março, dia 11 e 12, né? Só para você ter uma ideia, em Cascavel é a 19ª turma. Nossa. Já aqui em Cascavel, né? Fora o tempo que eu viajava, tal, tudo. Então, dura 7 meses de curso, né? É aberto a qualquer parte da população. Hoje nós temos várias técnicas, né? As constelações familiares são abertas para qualquer um. Outro assunto interessante, né? Interessantíssimo. Eu sinto que cada vez mais a população tem que entender. Como não são manobras invasivas, ele aprende realmente a respeitar toda a emoção humana com a gente nesses 7 meses. Então, eu tenho inclusive
pessoas atuando melhor com a reprogramação que eram de outra área do que de área de saúde. É incrível isso. Por isso que a gente não pode subestimar. Sem dúvida. Né? Se eu tivesse subestimado essa pessoa não estaria fazendo o bem que está hoje e não é da área de saúde. E são ex-alunos assim extremamente respeitados. Maurício, para a gente finalizar, Uhum. Enquanto a gente está conversando, vocês estão vendo as informações, se vocês quiserem mais informações sobre o curso, sobre as sessões, sobre as consultas. Tem alguma dúvida, quiser entrar em contato com o Maurício, tem aqui abaixo no seu monitor, está aparecendo o endereço, o telefone, também o site e o e-mail para vocês terem mais informações e quem sabe se aproximarem aí dessa técnica que tem trazido, olha gente, revelações e resultados incríveis. Para a gente finalizar, você comentou aí a questão até de câncer, né? Isso. Mas assim, dor crônica, algumas situações de doenças orgânicas, depressão também. Queria que você falasse quais são as indicações para se ter acesso à reprogramação biológica. No corpo biológico, qualquer tipo de disfunção física ou emocional, depressão, transtorno bipolar, ansiedade, tudo tem indicação, né? A pessoa vai entender o seu conflito e a gente vai ajudar nas ferramentas de solução, né? Ajudar porque a cura é intrínseca. E físico, desde uma unha encravada até um tumor grave no intestino. Porque se você pensar assim, experimente fazer essa pergunta para as pessoas. Por que você tem um câncer? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem por que tem uma cistite. Elas acham sempre que é porque ingeriu algo ácido. Aí você fala assim, não, mas eu também chupo limão ou laranja. E eu não tenho. Então, as pessoas realmente, às vezes elas atribuem a causa dos problemas a coisa que não é. Por isso o corpo tem muita dificuldade de reagir. Então, Soraya, qualquer tipo de disfunção orgânica, física ou também emocional é indicado. Perfeito. Para reforçar, então, telefone de contato, Maurício. Telefone de contato lá da Valente Cursos, né? É 45 9119, tem o 9 agora, né? 99119 2050. Tá? É o da secretária da Monique, né? E qualquer dúvida, temos o curso em formato online e em formato presencial. Você também pode fazer pela internet, 5 módulos, e cumprir 3 presencial. Tem essa exigência. Tem, claro. Às vezes a pessoa do Piauí, né? Ficar viajando para cá é muito caro. Então, e também tem o presencial direto, que a sede é aqui em Cascavel. Site, então, para as pessoas terem mais informações. www.valentecursos.com.br. Tá certo. Maurício, olha, cada vez mais curiosa sobre isso. Obrigada eu te agradeço, mais Soraya, uma vez por estar conosco, levando essas informações tão preciosas para vocês. Maurício virá em outras situações aí para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Tem muita coisa para ser dita, né? Para ser explicada. Obrigada mais uma vez. Agradeço, Soraya. Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem um editorial de moda, de beleza, todinho preparado pelo estúdio Juliano Pirosselli Salon, com noivas. Olha só quanta coisa linda. Festa, debutantes, formandas, madrinhas. Toda a produção de maquiagem e cabelo que só a equipe do Juliano pode fazer e oferecer para você. Daqui a pouquinho, não sai daí, até já.